É um prazer muito grande estar aqui e não tem como não lembrar tantas vezes que eu vi e ficava naquele cantinho lá no fundo. Acho que eu tinha uns 20 e poucos anos. E naquele tempo eu estava tentando entender tudo aquilo que acontecia aqui, pastor. Eu frequentava uma igreja muito tradicional, mas toda vez que eu vinha aqui para São Luís para fazer uma audiência, eu vinha, ficava ali no cantinho. Eu gostava de ficar bem ali no meio, sentava e ficava olhando. E Deus foi muito generoso em eu estar aqui hoje ministrando para vocês. É um privilégio, é uma honra. Amo muito o seu pastor, gosto demais até do Rodrigo, né? Então, assim, é um tempo muito precioso estar aqui com vocês. Mas eu queria que você tivesse em oração, porque orando esses dias, eu pedi duas coisas ao Senhor. É que você saísse daqui lembrando de Jesus Cristo como nunca antes. E hoje eu quero falar do Filho de Deus. Amanhã eu quero falar do Espírito Santo de Deus. Mas hoje eu quero compartilhar com você aquilo que realmente é o centro, né, do meu ministério, aquilo que eu amo, aquilo pelo qual eu fui chamado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a mensagem de hoje é um convite para o seu coração ser abastecido da beleza de Jesus. E eu quero que o Espírito Santo me ajude a mostrar para você, para nós, que Jesus Cristo merece todo o nosso coração. Jesus, ele não entra na nossa vida para preencher uma parte que falta. Ele vem para ser o centro de tudo. Amém, irmãos? Então, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra de Deus na versão NVI: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Na versão transformadora, nova transformadora, diz assim: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Na nova tradução linguagem de hoje diz assim: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparada com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer plenamente Cristo Jesus, o meu Senhor. E joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de ganhar a Cristo. Aleluia! Que paixão, meus irmãos, por Jesus, que texto apaixonado. O apóstolo Paulo é esse homem que teve um encontro com Jesus, e os seus escritos estão recheados, estão envolvidos do conhecimento de Jesus. E o que era tão importante para Paulo, que ele diz que todas as coisas se tornaram lixo. O que era tão importante para esse homem, ao ponto dele dizer que tudo se tornou insignificante. Mas para a gente entender isso, para a gente compreender a grandeza desse texto, a verdade dessa palavra para nós, a gente precisa saber o que aconteceu com ele antes dele encontrar Jesus. Quer conhecer a importância de um acontecimento? Conheça a pessoa antes desse acontecimento. Saiba no que ela acreditava, saiba o que ela vivia, até o momento exato que antecedeu um acontecimento que marcou a sua vida. Nós somente saberemos o que alguém perdeu se antes descobrirmos
o que ele tinha. Então o apóstolo Paulo é esse homem que diz que perdeu todas as coisas para ganhar a Cristo. E quem era Paulo? Quem era Saulo? Fazendo uma rápida lembrança do histórico dele, se você for em Atos capítulo 9, você vai perceber que esse homem, ele respirava ameaças contra os cristãos, ele perseguia a igreja de Jesus. Paulo era um exterminador de cristãos. Sabe, o ar dos pulmões de Paulo tinham só um objetivo: acabar com todos aqueles que seguiam a Jesus. Se você ouvir o seu próprio testemunho em Atos capítulo 26, a partir do versículo 9, ele vai dizer: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com autorização do chefe dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles. Muitas vezes, ia de sinagoga para castigá-los e forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei às cidades estrangeiras para persegui-los. Paulo era um torturador desumano de cristão. O homem defendia a sua religião, o judaísmo, sabe, com atitudes terroristas. Não seria exagero dizer que Paulo se lançou numa campanha hitleriana contra os cristãos. Quantos me entendem? Diga amém. E ele continua dizendo que ele se dirigia ao sumo sacerdote para pegar cartas, mas em Atos capítulo 9, ele, em uma dessas suas demandas, em uma dessas suas viagens sanguinárias, ele foi pelo caminho de Damasco, e a Bíblia diz que ele pegou alguns homens para perseguir aqueles que estavam no caminho do Senhor. E se você tivesse encontrado Paulo no caminho de Damasco, aqui eu estou em Atos 9:2, se você tivesse encontrado Paulo e você perguntasse: o que você está fazendo? O que você vai fazer? Ele diz: vou acabar com uma seita. Qual seita, Paulo? A seita do Jesus. Ele disse: mas por que você vai fazer isso, Paulo? Ele diria: é porque tem um João ninguém aí, que foi crucificado, que diz que é o Messias. Então eu vou acabar com essa brincadeira, eu vou acabar com essa blasfêmia. Em Atos capítulo 9, versículo 3, em sua viagem, se aproximando de Damasco, de repente uma luz brilhou, vinda do céu. Aquele perseguidor de cristãos já estava sendo perseguido por Jesus. Enquanto Paulo não desistia da sua campanha de extermínio, Jesus já estava ao seu encalço. Meus irmãos, Paulo não foi salvo porque fez alguma coisa boa. Paulo não foi salvo porque quis ser salvo. Paulo não foi salvo porque fez algo para ser salvo. Na verdade, ele estava em campanha de extermínio, um assassino frio e insensível. E Jesus o salvou. Sabe por quê? Salvação é obra exclusiva de Deus. A Bíblia diz no versículo 4 de Atos 9 que ele caiu em terra. E eu ouvi uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo teve uma colisão com Jesus. Paulo foi atropelado por Jesus. Em campanha contra Jesus, Jesus o encontra de uma forma extraordinária. Agora que você entendeu quem era Paulo nessa sua fúria contra os cristãos, nessa raiva contra esse Messias que falavam que era o Filho de Deus, que era o cumprimento da profecia, leia de novo comigo o texto, que diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo. O que esse homem viu? O que ele percebeu?
Por que nós estamos reunidos agora aqui, essa multidão? Por que nós saímos das nossas casas? Por que nós fazemos missões? Por que nós choramos? Por que nós dobramos os nossos joelhos? Quem é esse Jesus que dobrou esse assassino? E a coisa mais importante aqui não é a luz que brilhou ao meio-dia, não é a queda, não é a cegueira, mas é o mais importante, é aquilo que ele creu. Quem és tu, Senhor? Sabe, Paulo aqui, ele entendeu, e você precisa cavar na raiz da alma de Paulo, o que ele entendeu aqui, o que ele entendeu como valor para a vida dele, o que fez da fé dele, sabe, ser esse homem extraordinário, que depois de Jesus Cristo, talvez seja a pessoa mais importante para a nossa fé. O homem que escreveu praticamente metade no Novo Testamento, 14 livros, que teve experiências sobre as quais ele nem pôde citá-las. O que esse homem tinha, que ele trocou tudo, o que ele viu de tão grande no Senhor Jesus? Quando você observa tudo isso, você percebe que Paulo não era um homem qualquer. Ele era um homem que estava numa circunstância muito, muito especial. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 5, ele mesmo narra a sua biografia. Ele diz que é circuncidado ao 8º dia, que ele pertence ao povo de Israel, da tribo de Benjamim. Diz que ele é verdadeiro hebreu, quanto à lei ele era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo assim: eu fui estudado, eu estudei na melhor filosofia grega, sabe, eu fui instruído aos pés de Gamaliel, eu sou judeu de cidadania romana, eu posso entrar em qualquer lugar, eu posso passar em qualquer estrada, eu tenho green card para andar por todo o império, sabe, eu sou da ala mais radical do judaísmo, eu sou da ala mais respeitada, aceita dos fariseus, sabe, Paulo era um homem que dominou a diatribe, que é uma arte de debater estilos e perguntas. Ele era um homem de uma mente brilhante, de um vigor intelectual como poucos. Paulo, ele estava na crista da onda da sua religião. Paulo não era ateu, Paulo era um homem que acreditava no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. Alguém está me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Você não está falando de um homem que não cria em Deus, não, ele era da religião judaica, ele orava, ele jejuava, ele conhecia o Velho Testamento de cor, memorizado, porque ele era um dos próximos sumos sacerdotes, sabe, ele era um homem que fazia sacrifícios no templo, ele não perdia um culto, ele fazia missão, mas na cabeça dele, ele queria acabar com essa seita maligna, em nome do Deus de Abraão, do nome do Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele estava determinado a fazer a vontade de Deus, e ansiava o cumprimento da profecia, a vinda do Messias. Ele guardava a lei, ele esperava o Messias prometido. Então, de repente, indo contra a seita de Jesus na cabeça dele, indo contra os do caminho, como eram chamados no Novo Testamento, no início da igreja, Saulo tem um encontro e pergunta: quem és tu, Senhor? E então essa voz, essa revelação, esse encontro diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa informação explodiu o mundo de Paulo, e ele começa a questionar: como é que pode aquele que morreu estar falando comigo? Não é possível que o meu tão sonhado Salvador é esse que eu estou perseguindo. E ele começou a pensar: se eu acreditei tudo errado até agora. Você consegue ver o processador da cabeça de Paulo dando um bug? Você consegue Paulo agora não compreendendo mais nada da sua fé? E ele começa a pensar: se ele está falando comigo, aquele que morreu, é porque ele ressuscitou. E ele começa a revisar o seu histórico, e começa a lembrar: será que Estevão está certo? Porque Estevão, em Atos capítulo 7, ele diz que ele viu os céus abertos, e o Senhor assentado à direita de Deus em pé. Será que Estevão está certo? Será que aquela visão que Estevão estava certa? Será que todo mundo estava errado? Será que ele viu mesmo Jesus? Será que eu persegui quem estava adorando o Cristo de verdade? Paulo era um homem de perguntas,
Eu espero que você nessa noite seja um homem ou uma mulher de perguntas também, porque alguém sabe quando Deus está falando com ele. A gente sabe quando Deus fala com a gente. A gente sabe. A mente mais resistente aqui desse local, mais incrédula desse local, que sabe quando Deus fala com você. Quando o sobrenatural entra, quando o metafísico entra, quando o transcendental vem no lugar, quando a presença de Deus vem no lugar, ele sabe. E Paulo agora estava numa confusão. Se esse Jesus está falando comigo, e ele morreu, é porque ele está vivo. E se ele está vivo, é porque ressuscitou. E se ressuscitou, ele é o Messias. Então agora você começa a perceber como Cristo foi ganhando valor na vida de Paulo. Mas você agora vai ter a dimensão da troca. Agora você vai perceber o quanto esse homem estava disposto a perder por causa de Jesus. E ele agora, ele tem que lidar com essa experiência. Ele acha que estava obedecendo corretamente a lei. Ele acha que estava lendo certos profetas. E então ele descobre que o Deus de Israel fez o que sempre prometeu desde Gênesis capítulo 3 do proto-evangelho. As escrituras se cumpriram de forma inigualável. Jesus é Deus. E Paulo começa a perceber que o centro da fé dele não é mais o templo. O centro da fé dele não é mais oferendas, sacrifícios, não é mais a lei. Mas o centro da fé dele agora é Deus numa cruz. É um poder que ama. É o Emanuel, Deus conosco, Deus ao nosso lado, Deus ao nosso favor. É o Deus que encarnou, sabe? E em vez de ir para Damasco capturar cristãos, Paulo foi capturado por Cristo. Sabe, ele que estava correndo atrás dos cristãos, agora ele está correndo atrás de Cristo. Tanto que Filipenses capítulo 3, versículo 12, ele diz: não que eu já tenha tudo isso, ou tenha aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois por isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Essa palavra aqui no original é: agora que eu fui conquistado por Jesus, eu vou conquistar totalmente quem ele é. Eu o quero, eu o desejo, porque cristianismo não é algo que você pega, cristianismo é algo que pega você, é algo que vem sobre você. Nós não somos aqueles que vamos nos acostumando com Deus e vamos amansando, não. Nós somos daqueles onde Deus vem sobre nós, a gente não segura Deus, é Deus que segura a gente. Sabe, Paulo não está dizendo assim, eu vou analisar se o cristianismo é melhor do que o judaísmo. Eu vou analisar se a conta está correta. Deixa eu ver, deixa eu pensar direito aqui, se eu encontrei mesmo o Messias. O que ele está dizendo aqui é que ao encontrar Jesus, ele foi conquistado por uma força nunca antes sentida, sabe? O evangelho não é uma mala que você carrega para um lado para o outro, sabe? Quando você quer, o evangelho é um poder que te domina, e você não consegue mais explicar o porquê do que você faz, as escolhas que você faz. Aliás, eu acho que você entende muito isso, porque se a gente fosse botar na conta algumas escolhas nossas, não bate no lápis. Não bate no lápis. Porque Jesus se torna tão grande, tão precioso, tão incrível, tão amável, tão desejável, que não nos resta outra coisa a não ser abandonar por Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente tentando ficar na igreja e não consegue. Isso não é evangelho. Você sabe o que é evangelho? Sabe, é toda vez que você tentou se desviar, você olhou para o pecado e disse: rapaz, eu vou largar esse negócio de ser cristão. Eu não vou ficar me privando desses valores do mundo, sabe, desses prazeres do mundo. Não, eu vou chutar o balde hoje. Eu vou pular. Eu vou para o carnaval.
Então você tenta se desviar de Cristo, mas você então é agarrado pelo Espírito Santo e sua consciência ferve. Alguém está me entendendo aqui? Deixa eu te explicar uma coisa, meu irmão. Não encontrou Jesus quem está tentando ficar na igreja. Encontrou Jesus é quem está tentando sair e não consegue. Por toda a tentação que vem na sua vida, por toda a luta que vem na sua vida, por toda a dúvida que vem na sua vida, na hora que ele tenta fazer algo errado, o Espírito Santo de Deus, que o encontrou numa estrada para Damasco, te diz: o caminho verdadeiro é esse. E você pisa na carne e diz assim: nem sei porque que eu estou tomando essa decisão, mas é essa. É essa. Então Paulo agora, sabe, ele está completamente tomado por Jesus, porque ele era um homem de lei, quanto à lei, fariseu. Você não tem ideia do que um fariseu era capaz de fazer, não. 613 leis ele obedecia. Ele não podia comer carne e leite na mesma cozinha. Eram 613 leis. Então o cristianismo não é um conjunto de doutrinas que você decora. Cristianismo não é um conjunto de regras que você decora. Cristianismo não é o esforço que você faz para vir para cá, para essa igreja, não é. Cristianismo é uma pessoa que você encontra e daí para frente você não consegue mais parar de ficar enamorado com ela. Ninguém faz de Cristo objeto, é Cristo que nos toma para Ele. Sabe, a gente precisa bater nessa rocha até dela sair água. Ele disse sim, mas que para mim era lucro, para ser considerado como perda, por causa de Cristo. Paulo, ele perdeu tudo o que ele tinha aqui agora, e o que ele tinha era o que todo mundo queria naquele tempo. Paulo era uma figura religiosa imponente. Ele está dizendo: eu sou um fariseu orgulhoso, eu sou da tribo importante, a de Benjamim, eu estou escalando nas mais altas alturas da minha religião. Só que depois de Jesus, tudo mudou de perspectiva. Paulo está dizendo assim, meus irmãos: eu sou um homem maduro, lúcido, estudado, que medito no que penso, tenho opinião própria, tenho sobriedade nos meus pensamentos. Mas de todas as coisas que antecederam na minha vida, e não foram poucas, Cristo supera todas. Cristo é maior do que tudo. Eu nasci num lar cristão. Eu sou filho de crente. Fui para a escola bíblica dominical. Como é que era aquele negócio, mensageira do rei, e tinha os outros lá. O embaixador, eu era um embaixador. Cantava as musiquinhas da escola bíblica dominical, tudinho. E a minha história com Jesus é muito interessante. Meu pai quase foi padre. Ele fez 6 anos de seminário jesuíta, e ainda rezou umas missas lá em latim, conheceu minha mãe, glória a Deus, reverteu a situação. Eu nasci. Ele se converteu com minha mãe e foram para a igreja batista. Só que a família da minha mãe todinha é da Assembleia de Deus. E minha avó é a irmã do Coquinho. Minha avó é a irmã do Coquinho. Minha avó ora todo dia. Meus irmãos, o joelho da minha avó, sem exagero, é pretinho. Ela orou 23 anos para o meu avô se converter. E o meu avô se converteu tanto que ele não quis ir para a Assembleia de Deus. Ele quis ir para Deus e Amor, achou a Assembleia de Deus muito fraca. Vou para Deus e Amor, doutrina melhor, o povo ora mais. E foi para Deus e Amor, se tornou pastor. Meu avô é um homem que não sabe ler a Bíblia, não sabe, né? Já está na glória, não sabia ler a Bíblia. Mas foi um homem que abriu mais de 10 igrejas, Deus e Amor. A de Imperatriz, a de Paragominas, a de Paropebas, a de Vila Rondon. Onde ele passava, cada fazenda dele tinha uma igreja. Ele montava uma igreja.
Então eu cresci num lar assim. Os tios que mais me influenciaram, que é para parte do meu pai, são presbiterianos. Aí eu vivi 30 anos nos batistas, fui batizado para o Espírito Santo em 2002 e hoje sou pastor da igreja pentecostal. Está tudo em dia aí, irmão? Pois é, eu sou esse homem. Eu sou esse homem aí. Um cristão de fronteira. Hoje no almoço, o Guilherme, né? O pastor Guilherme, né? Me perguntou como é que era a igreja lá, a nossa igreja lá. Eu falei, eu não sei como ela é, mas eu sei como ela quer ser. Eu quero que ela seja evangelista como a Assembleia de Deus, que ore igual a Deus é amor, e organizada igual os batistas, que tem uma teologia boa igual os presbiterianos. Cheio do Espírito Santo, amém? Então eu vivi assim. E eu fui preparado para ser uma pessoa que estudasse. Meu pai sempre estudou muito. Meu pai é um homem assim que fala 7 línguas. Grego, aramaico. Lá em casa a brincadeira que a gente mais gostava de brincar, meu pai, era top letras. Ele dava assim 6 letras para a gente, quem fazia mais palavras ganhava. Você imagina a animação que a gente tinha. E eu lembro que meu pai fazia isso. E eu cresci. Com 12 anos comecei a tocar teclado na igreja. Fui ministro do louvor, né, líder do louvor com 15 anos. E nunca mais deixei de servir ao Senhor na igreja. Casei com 22 anos com uma mulher de Deus. E fui tesoureiro da igreja. Eu acho que não era crente. Mas eu me lembro no dia em que eu andei a minha estrada para Damasco. Eu me lembro um dia onde eu tive um encontro com Jesus de verdade. Eu era um homem extremamente ambicioso, ganancioso. Fui projetado para ganhar dinheiro, advogado, fazia 300 audiências num ano. Sucessor do meu pai, logo com uns 25 anos, eu estava no auge da advocacia. E então Jesus Cristo me pegou. Meus irmãos, eu não posso te contar tudo, porque a gente não tem tempo. Mas eu lembro que eu voltei dessa experiência e sentei no meu escritório. E eu posso te dizer o cheiro e a cor daquele dia. Eu olhei para aquele monte de processo em cima da minha mesa e disse, Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Eu não consigo mais fazer isso. Eu ganhei uma Bíblia do meu pai em 1992, nunca tinha lido. Eu peguei aquela Bíblia em 2002 e gastei 2 anos e 8 meses lendo versículo por versículo daquela Bíblia. Eu anotei aquela Bíblia de capa a capa. Meu filho está indo agora para os Estados Unidos em agosto. Eu vou entregar aquela Bíblia para o meu filho e dizer, essa foi a Bíblia que o seu pai leu por inteiro. E eu li escrevendo, leia tudo o que está nela e o que eu escrevi. Vou entregar para ele. Li para cada filho já uma Bíblia. Está todas as 3 guardadas, vou entregar para ele. Meus irmãos, mas foi uma mudança, foi uma fome. Me lembro de um dia pegar a Bíblia 6 da manhã, e no outro dia 4 da manhã eu não ter largado ainda. E você perguntar como é que foi isso, eu não sei. Eu lutava todos os dias contra isso porque eu tinha prazo. Eu lutava todos os dias contra isso porque minha esposa não casou com o pastor, ela casou com um advogado. Eu prometi para o pai dela que ia cuidar dela, e agora eu estou trancado num quarto sem conseguir fazer audiência. E eu começo a dizer para as empresas, não faço isso, não faço aquilo, e o dinheiro começa a escorregar, e aí começa a ficar no vermelho. E eu falo para o meu pai, eu não vou ser mais seu sucessor. Ele diz, como se a gente construiu um escritório para estar junto? Final da história, meus irmãos. Eu estou aqui, porque um dia eu encontrei Jesus, e de alguma maneira que eu não sei te explicar, de 2002 para cá, Jesus ficou tão grande, que é impossível resisti-lo. Talvez diferente de muitos pastores, eu não quis ser pastor. Eu não gostava. O ministério não me deu nada. Me tomou tudo que eu tinha. Talvez seja por isso que esse texto, enquanto eu lia ele, eu visitava meu coração. Paulo, ele tinha orgulho da religião dele. Ele era bom em seguir as leis.
Ele era irrepreensível. A palavra irrepreensível no grego aqui é livre de defeitos à luz, aos olhos da religião dele. Mas depois do encontro que ele teve com Jesus, tudo mudou. Esse homem que diz que era perfeito, ele tem um discípulo, escreve para o seu discípulo, 1 Timóteo 1,15, esta é a afirmação: é fiel e digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o pior. Você sabe qual dos verdadeiros efeitos do Evangelho? É Cristo brilhar tanto na sua vida, que quando você volta para olhar para ela, você tem vergonha. Sabe, esse é o maior paradoxo do Evangelho. O maior paradoxo do Evangelho é: quando você encontra Jesus, você se sente o pior de todos os homens. Mas quando passa um pouquinho só daquele encontro, você se sente o mais amável de todos. Como é que Jesus pode amar alguém como eu? Paulo está dizendo assim: aos olhos de muitos eu era perfeito, mas agora eu sei que eu preciso melhorar. Paulo, ao encontrar Jesus, enxergou a si mesmo. E se não bastava escrever para um discípulo, ele escreveu para a igreja toda. Romanos 7:24, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Muita gente não entende esse texto, mas existia dois tipos de mortes terríveis naquele tempo de Jesus. Um era a cruz e o outro era a morte do corpo. Ou seja, quando você matava alguém e você não era condenado à cruz, você era amarrado ao corpo da pessoa que você matava, e a morte que tinha na pessoa passava para você. Ou seja, através de toda, o corpo, o apodrecimento, os vermes, as bactérias e todo aquele processo de decomposição. Paulo está dizendo assim: dentro de mim tem um ser que não é muito bonito. Como é que pode Jesus me amar dessa maneira? O foco dele mudou, a vida dele mudou. Sabe, Paulo, ele era discípulo de Gamaliel. Ele mesmo declara isso em Atos 22, a partir do versículo 2. Instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o maior rabi daquele tempo. Mas depois que ele estava ali na Universidade de Harvard, dos judeus, ele diz que ele encontrou Jesus. Meus irmãos, não tem nenhuma nota de rodapé nos escritos de Paulo falando sobre Gamaliel. Não há nenhuma citação dos ensinos de Gamaliel nos 14 livros que Paulo escreveu do Novo Testamento. E entenda-me, os estudiosos, eu não menosprezo o entendimento, sabe, eu não menosprezo a sabedoria, a filosofia, a literatura, a música, a ciência. Contudo, quando você coloca tudo isso ao lado das palavras de Jesus, tudo empalidece, tudo se torna pequeno, tudo despenca os seus valores, porque nada se compara a Jesus. Paulo encontrou os maiores teólogos, leu os melhores livros, sentou na mesa dos maiores filósofos, mas no dia que ele conheceu Jesus, ele descobriu que Jesus é de uma categoria à parte. Jesus não é mais alguém na vida do cristão. Jesus é o sol sobre o qual nós orbitamos. Jesus é tudo para nós. Não há mais comparação. Ele diz: por isso eu perdo todas as coisas. Tornar-se cristão, a grosso modo, meus irmãos, é trocar de proprietário. Alguém está me entendendo aqui? Você era seu dono. No dia que você encontra Jesus, acabou. Você passa o seu nome para Ele. Você passa de propriedade para Ele. Você é dele. Você pertence a Ele agora. E Paulo faz um balanço da vida dele. E quando ele diz assim: perco todas as coisas para ganhar a Cristo, isso é uma expressão contábil, econômica. Ele está dizendo assim: eu vou botar de um lado Jesus, e vou botar do outro lado, os outros valores que eu tinha. De um lado eu vou colocar todos os prós e contras de servir Jesus. Do outro lado eu vou colocar todos os prós e contras de não servi-lo. E após essa conversão de valores, Paulo chegou a uma conclusão: tudo perto de Jesus era lixo. Todo esforço próprio,
toda a religião que ele acreditava, toda a sua criação familiar, sua nacionalidade, tudo que ele achava que era suficiente para agradar a Deus, não passava de moeda espiritual falida. Paulo somou os números da sua vida e chegou a um resultado: eu estou falido espiritualmente. Tudo que eu fiz até agora não se compara à beleza de Cristo Jesus. Tudo que parecia estar quitado, tudo que parecia estar certo, eu ir no templo, obedecer às leis, se tornou uma dívida impagável. Paulo começou a compreender que somente Cristo poderia tirar ele dessa sua vida falida espiritual. Meus irmãos, todo o zelo, toda a obediência de Paulo, toda a esmola que ele deu, nada disso, tudo virou esterco, lixo, descartável. Não porque eram coisas ruins, mas porque isso eram os salvadores da vida de Paulo. Paulo acreditava que sendo bom, que fazendo tudo isso, ele estava garantido no céu. Ele acreditava que vindo à igreja de domingo estava tudo resolvido. Ele acreditava que se ele fosse um homem respeitável, estava tudo resolvido. Paulo confiava na sua salvação às suas próprias custas e mérito, até descobrir, quando ele encarou Jesus, que não existe religião, só existe Jesus. E ele escreve: eu considero tudo como perda, por causa da suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Olha para mim aqui, você conhece Jesus? Você teve uma experiência com Jesus? Não é com a religião. Você já viu os olhos de fogo de Jesus? Ele já falou contigo? Você já se sentiu amado por Jesus? Porque a tua vida espiritual precisa disso. Você precisa dessa experiência de ser tocado pelo braço de Jesus, pela mão de Jesus, de ver Jesus e ser visto por Ele. É isso que a Bíblia nos promete. É o conhecimento que endireita a nossa alma. É isso que salva o perdido. Eu tenho feito 2 orações lá na igreja, todos os domingos e todas as reuniões. Senhor, salva o perdido e santifica o salvo. Salva o perdido e santifica o salvo. E só a partir do conhecimento de Cristo Jesus é que a gente pode viver isso. O conhecimento de que a única oferta aceita por Deus é a que Ele mesmo deu para nós. A única coisa que Deus vem buscar aqui nessa terra é Jesus dentro do coração da sua igreja. Todas as religiões do mundo, o homem traz a sua oferta para agradar a Deus. No cristianismo é a única que Deus trouxe a oferta para Ele se agradar do seu povo. Sabe, isso é o Evangelho, isso é o que nos muda. No cristianismo, sabe, Deus é a própria oferta, Deus é o próprio sacrifício, sabe, é uma das coisas mais absurdas de você pensar ou imaginar, é você imaginar que Deus morreu numa cruz para você, que o eterno foi gerado 9 meses na barriga do inimigo, que era o homem. Alguém está me entendendo aqui, meus irmãos? Que Deus ordenou, desde a fundação do mundo, que o seu Filho seria o único meio para nós termos vida espiritual. Sabe, muitos confiam no batismo como eu confiava, na frequência na igreja, nas boas obras, no mérito ministerial, mas é só Cristo. Fale para a pessoa que está do seu lado, ouça-me com o seu coração, fala para ele: ouça com o meu coração, é só Cristo e mais nada. Essa aqui é uma igreja que gosta da intimidade com o Senhor, porque eu conheço, que gosta de ter prazer na presença do Senhor,
Mas deixa eu te falar, você sabe qual é a principal função do Espírito Santo? Você sabe qual é o livro que mais fala do Espírito Santo? O livro de Atos fala da ação do Espírito Santo. Você sabe qual é o livro que mais fala do Espírito Santo? É o Evangelho de João. E ele diz assim, Jesus diz assim: eu vou enviar um que ele não vai falar de si mesmo, ele vai falar de mim. Ele vai falar de mim, ele vai revelar quem eu sou para você. Sabe por quê? Porque o Espírito revela ao Filho, e o Filho revela ao Pai. A principal característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela conhece o Filho, ela ama o Filho, ela deseja o Filho, ela se dobra diante do Filho de Deus, ela se sacrifica pelo Filho de Deus. Enquanto uma pessoa não colocar os seus 2 pés diante da cruz, ele não vai conhecer Jesus. Jesus não quer ninguém com coração dividido, com lealdade dividida. Alguém está me entendendo? Diga amém. Paulo descobriu a maior verdade que o mundo inteiro precisa ouvir. Atos capítulo 4, versículo 12: não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser Cristo Jesus. Este é o sumário da vida cristã, esse é o sumário da Bíblia, esse é o Evangelho simples e poderoso. Quem é semelhante a Jesus? Como é que a humanidade tem coragem de levantar outros deuses? Como é que o homem tem coragem de dobrar o seu joelho diante de tamanha revelação? Jesus não pertence a categoria nenhuma, Ele é inigualável, Ele é incomparável, Ele é único, e a igreja só existe para fazê-lo conhecido. Antes de estarmos aqui para ajudar o pobre, antes de estarmos aqui para abrir hospitais, antes de estarmos aqui para qualquer coisa, para auxiliar a viúva ou órfão, nós estamos aqui para levantar um altar de adoração a Jesus Cristo de Nazaré. Teve uma grande confusão no livro de Atos, que as viúvas helênicas estavam passando necessidade. Então os discípulos se reuniram e disseram: o que nós vamos fazer? Tem um monte de viúva passando necessidade. Aí eles falaram assim: vamos levantar os diáconos, porque nós precisamos manter a igreja no foco, e o foco da igreja é Jesus. Entenda o que eu vou lhe dizer. Uma igreja que só trabalha com generosidade e ação solidária vai fechar. Mas uma igreja que ama Jesus Cristo de todo o seu coração vai fazer solidariedade e generosidade, vai cuidar da oferta, do órfão e da viúva, vai fazer missões e nunca vai parar. A prioridade da igreja é Jesus. Jesus é o centro, Jesus é o foco. Tem muita gente querendo aprender muita coisa. Deixa eu te dizer, aprende quem é Jesus, e você vai fazer o que Jesus faria se estivesse no seu lugar. Jesus nunca abandonou o necessitado, Jesus nunca deixou, o faltar nada para ninguém. Jesus sempre foi aquele que olhou no meio da multidão uma pessoa, até quem tocou ele desavisadamente foi curada. Jesus até sem querer curava. Mas tem um detalhe: o centro da igreja é Jesus. Se você veio aqui hoje, você veio por causa de um homem que morreu numa cruz, e por causa do Espírito Santo, a gente sabe que Ele é Deus. Nós precisamos nos focar em Jesus Cristo. Ele não é mais um entre outros. Quem é Platão, Sócrates, Aristóteles, Allan Kardec, Buda, Moisés, Davi? Olha, eu fui lá em Jerusalém, estão lá no templo, estão lá orando lá onde Davi está lá, no sepulcro de Davi. Lá tem até dúvida em Jerusalém, onde é que é o sepulcro de Jesus? Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele está numa categoria diferente. Eu não sei como é que alguém, pastor, depois do senhor, amém. Sabe, meus irmãos, eu não sei como é que alguém consegue vir numa igreja séria, ouvir sobre Jesus, e ainda ficar ouvindo outras coisas de outros pastores. Desculpa, irmãos, não quero criticar ninguém, mas sabe, o assunto da igreja é Jesus.
O assunto da igreja é o nosso Senhor. Nele tem o pacote completo que a gente precisa para essa igreja que Ele deseja. É o nome dele que está acima de todo nome. Jesus não é um mero homem que pisou no palco da humanidade, não, Ele é Criador, Ele é Salvador do mundo. Não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu. Debaixo do céu, diga, repete comigo, debaixo do céu. Todo homem no planeta Terra agora que olhar para o céu, sabe que não existe nenhum outro nome. Jesus, Ele não é brasileiro, Ele não é provincial, Ele não é territorial, Ele é Salvador do mundo. Todo aquele que olhar para o céu, todo ser que enxerga, todo ser inteligente, só tem uma maneira dele ser salvo, é pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Pastor, Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz que todo olho verá e toda língua confessará. E diz mais, que até aqueles que o mataram, o transpassaram, vão lamentar por ter feito isso. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Nunca fomos tão atacados por ideologias. Nunca fomos tão afetados pelos valores do mundo. Nós somos a geração mais triste de toda a humanidade, apesar de ser uma das que tem mais condições materiais. Está comprovada que nós somos a geração mais triste. Nós somos a igreja que está sendo bombardeada por todos os lados, e muitos cristãos começam a ficar acuados, muitos jovens começam a ficar acuados na faculdade. Deixa eu te dizer uma coisa, eu aprendi que a gente precisa se agarrar naquilo que é inevitável. Presta atenção no que eu vou lhe dizer aqui agora. É inevitável envelhecer. É inevitável morrer. E é inevitável um dia você dar de cara com Deus. Por isso, deixa eu te falar uma coisa. Não importa a proposta que o mundo fizer, um dia toda língua confessará, todo olho verá, todos os blasfemos serão calados, todos os rebeldes serão silenciados, todo governo se dobrará, todo artista, popstar vai ter que dobrar os seus joelhos, toda faculdade e suas teorias e suas crenças, toda religião, todas as outras crenças e fés que estão sendo distribuídas no mundo hoje vão se dobrar. Por isso, olha, deixa eu te dizer uma coisa, segura firme, porque você está no nome que está acima de todo nome. Acorde pela manhã e saiba que não existe nada mais verdadeiro do que Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho uma regra na minha cabeça: quando o pastor lembra de uma coisa que envergonha ele, ele tem que contar. E eu lembrei de uma agora. Quando eu decidi, falei assim: Senhor, vou ser pastor. Vou ser pastor. Eu entrego os pontos. Demorou 10 anos, tá bom? Não sei com você, mas comigo demorou uma década. Aí eu fui pastor. Tive que largar um bocado de coisa que não tinha como manter. E aí vieram as circunstâncias econômicas da vida, vieram as dificuldades. E eu me lembro que eu fui para o gabinete um dia, acho que era terça-feira pela manhã, e eu cheguei lá naquele gabinete, e um colega meu, que tinha começado comigo, a gente viajava para fazer pós-graduação junto, estudar junto, e o cara passa com um carro, mas o carro, uma X6, aí ele buzina para mim, ele disse: Ei, Ricardo. Eu olhei para aquele carro, olhei para a vida que eu tinha, olhei para o carro que eu estava pagando em 48 prestações. Eu entrei dentro do meu escritório, bati a porta. Eu estava muito chateado.
Eu estava em dúvida. Cristo ainda não era tudo, ao ponto de eu dizer que tudo que eu tinha era perda. E eu fechei aquele gabinete aquele dia e falei para Jesus em lágrimas: Senhor, como é que eu vou ser um pastor feliz se ainda eu tenho saudade do que eu deixei? Como é que eu vou conseguir te agradar, Jesus, se eu ainda estou tendo saudade do que eu deixei para ficar com você? Como é que eu vou abrir minha Bíblia, Senhor, e encorajar as pessoas a servir o Senhor acima de todas as coisas, se eu mesmo estou fraquejando na minha fé agora? E naquele dia eu falei: Senhor, por favor, Espírito Santo, revela Jesus Cristo para mim. Me mostra a beleza do meu Senhor. Me mostra a grandeza do meu Senhor. Me mostra o que João viu em Apocalipse capítulo 1. Me mostra o que João viu em Apocalipse capítulo 4. Me mostra a sala do trono. Me mostra. Meus irmãos, naquele dia eu descobri que eu só precisava de 1 minuto na eternidade para eu abrir mão de tudo. Eu falei: Senhor, me dá uma visão de quem Tu és. Eu quero Te ver, eu quero Te sentir, eu quero Te perceber. Vem com o Teu peso, vem com a Tua presença. Esmaga essa falta de fé dentro de mim. Esmaga esse homem que ainda tem atração pelas coisas de fora. Senhor, conquista meu coração de vez. Eu não posso ser um pastor meia boca. Eu não posso ser um pastor meia boca. Eu não posso começar e terminar. Eu tenho que ter o que falar do Senhor. E eu só posso falar alguma coisa do Senhor se o Senhor falar comigo quem você é. Meu irmão, que briga foi aquele dia. Eu lutei com Deus. E ainda luto. A gente precisa de uma invasão do Espírito Santo em nossa vida, para que Jesus seja tudo em todas as coisas. A gente precisa de Jesus. Basta um dia na eternidade que a gente vai, basta 1 minuto na eternidade para você se lamentar de não ter amado mais Ele aqui na terra. Eu acho que todo mundo vai ter um arrependimento quando Jesus voltar. Os que não conhecem vão se arrepender por não tê-lo aceitado como Senhor e Salvador. E os que conhecem vão ficar envergonhados de terem tutibiados, de terem ficado duvidados, de ter ficado com falta de fé em alguns momentos, porque no dia que você vê Jesus em glória, a gente vai dizer que Ele merecia muito mais do que a gente está dando hoje. Precisa vir um peso de glória de Jesus sobre nós. Por isso, deixa eu te falar uma coisa: não é tempo de uma igreja moderada, é tempo de uma igreja que fala de Jesus, que abre a boca sobre Jesus. Sabe, começou uns ministérios aí meio 007, que depois só apresenta Jesus. Deixa eu te falar, isso não é o tempo. A igreja nunca precisou ser tão clara na sua fé como é nesse tempo. O muro que separa está diminuindo a cada dia. Sabe, Mateus capítulo 24 diz que só haverão 2 tipos de pessoas no final dos tempos: o amor de muitos esfriarão e o evangelho será pregado em toda a terra. Você consegue compreender essa diferença? O amor de muitos esfriarão e o evangelho será pregado em toda a terra. Ou seja, só vai ter 2 tipos de pessoas no final dos tempos. Só vai ter 2 tipos de pessoas quando a trombeta tocar: aqueles que esfriaram o seu coração e aqueles que estarão queimando como nunca. Porque enquanto os esfriam, a igreja vai queimar em toda a terra. A igreja vai ferver em toda a terra. Eu passei 5 anos na faculdade como 007 e chorei no dia que o Espírito Santo veio sobre mim. Deus me deu a oportunidade, voltei como professor. Não fui lá para pregar o evangelho, mas entrei como advogado e saí como pastor. E eu fui escancarado quando me perguntavam. Sabe, meus irmãos, não é tempo mais da gente fazer, sabe, pouco caso de Jesus Cristo de Nazaré. A sua fé está em risco. Não existe outro caminho, não há outra opção, não tem outra opinião, não tem outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. A esperança tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré.
Eu quero terminar te dizendo algo. Nós nem começamos a conhecê-lo. Eu não sei que experiência você já teve com Jesus, mas a gente nem começou. A Bíblia diz que os patriarcas falaram sobre ele, os profetas profetizaram sobre ele, os evangelhos apresentaram ele, as epístolas ensinaram sobre ele. Nós temos João, que alguns historiadores dizem que era conterrâneo de Jesus no tempo. Talvez Jesus tinha uns 20 anos, João era um moleque jogando bola lá perto da carpintaria de Jesus. Quando Jesus o chamou, ele era um menino, um adolescente. E João teve muitas experiências com Jesus. João viu Jesus andar sobre as águas. João teve a sua própria realidade ampliada quando viu Jesus transfigurado, brilhando. João cresceu com Jesus. Mas a Bíblia diz que um dia, lá no livro de Apocalipse, o João que já tinha visto tudo, Jesus sendo crucificado, Jesus ressurreto e Jesus ascendendo aos céus. Alguém está me entendendo aqui, meus irmãos? Ele viu tudo isso. A Bíblia diz que um dia ele foi tomado por uma revelação a mais. Sabe, uma vez eu li o livro de Apocalipse e falei assim, mas João não descreveu nada direito. É semelhante a, é parecido com, é não sei o que, ele não tem assim uma descrição exata, mas não dá, porque o que ele viu foi indescritível. A Bíblia diz em Apocalipse 1,17 que quando ele viu, ele caiu como morto. Aleluia. O mesmo João que dobrou as suas cabeças sobre Jesus, sua cabeça sobre Jesus, foi aquele que caiu como morto. E Jesus o colocou em pé. João claramente teve uma experiência poderosa com Jesus naquele dia. E aquele velho João, já tinham se passado 60 anos do Pentecoste, quando ele teve a revelação do Apocalipse. Depois daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Ainda assim, depois de toda a experiência que ele teve, ele amou Jesus ainda mais. Jesus é o centro de todo avivamento. Jesus é o centro de toda a nossa vida espiritual que flui com alegria. Você precisa ter experiências diárias com Jesus. Você precisa acordar de manhã e falar, Espírito Santo, me revela Jesus mais um pouquinho. Porque nós precisamos de Jesus nesse tempo. Meus irmãos, fica de pé no seu lugar. A igreja precisa lembrar que Jesus não é uma filosofia. A igreja precisa lembrar que Jesus não é mais um meio para a sua prosperidade, que Jesus não é um mordomo para os seus caprichos materiais. Ele é o Rei da glória, Ele é o nosso Senhor. Por isso, Paulo diz, considero como perda todas as coisas, por causa de Jesus Cristo de Nazaré. E eu oro agora, nessa hora, para que o Espírito Santo de Deus te dê uma revelação de quem Jesus Cristo é. Que você tenha agora uma experiência com Ele agora. Espírito Santo de Deus, aumenta a sua presença aqui nesse lugar agora. Eu quero te pedir agora, Senhor, refrigera a nossa alma agora com uma revelação de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, tem pessoas aqui que têm décadas que estão na igreja, mas Deus, eu quero te pedir hoje, molha o nosso coração com um óleo fresco da revelação de Jesus Cristo, aumenta a nossa paixão por Jesus. Espírito Santo, glorifica o Filho aqui nesse lugar, glorifica o Filho aqui nesse lugar. Nós exaltamos o Teu nome, Jesus, nós exaltamos o Teu nome, Jesus, com a nossa boca, o nosso coração e o nosso entendimento, nós declaramos que não existe outro Deus nos céus e na terra como o Senhor. Limpa o nosso coração, Jesus, de tantas dúvidas,
Tenha uma experiência com aquele que tem os olhos de fogo agora. Senhor, tira todo o verniz religioso, tira toda a experiência falsificada, e vem agora, Senhor, com algo poderoso, com a luz que incendeia a alma, que ilumina a alma. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz em Apocalipse 1:13 que Jesus caminha nos corredores da igreja. Caminha aqui agora, Jesus. Caminha entre essas cadeiras aqui agora, Jesus. Devolve-nos a paixão arrebatadora por ti, Jesus. Nós queremos só o Senhor. Renova a nossa vida ministerial, renova o nosso chamado, renova a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Devolve as lágrimas à igreja, Senhor. Nós não vamos cantar o teu nome sem o peso do teu nome. Tira o culto que passa sem a gente perceber, não, Senhor. Que a tua presença seja o objetivo de quando nós saímos da nossa casa. Que em cada célula, que em cada culto, que em cada momento de adoração, o Senhor seja visto, o Senhor seja visto. A igreja só existe porque o Senhor é o Senhor dela. Devolve-nos, Espírito Santo, devolve-nos o Cristo, devolve-nos a paixão do primeiro amor, devolve-nos. Ah, meus irmãos, tudo muda. Tudo muda. A Bíblia muda. A Bíblia deixa de ser um livro e passa a ser o fôlego de Deus na sua cara toda vez que você abre. A gente nem vai precisar de canções novas, a gente não vai precisar de nada novo, a gente só precisa dele. A gente só precisa dele. Uma palavra dele salva o nosso dia, uma visão dele acalma a nossa alma, uma mudança, sabe, na percepção de quem ele é, alimenta a nossa fé. Deixa eu te falar uma coisa. Eu passei quase 30 anos numa igreja sem saber quem era Jesus. Experiência emprestada. Experiência emprestada. Movimentos mecânicos. Fingindo espiritualidade. É pesado demais ser crente assim. Não dá para ser crente pela nossa própria força. Porque quando ele vem, é manso, é suave, é leve, fardo delicioso. Por isso eu tenho uma pergunta aqui nesse lugar. Com 29 anos eu saí do meu lugar, líder do ministério de louvor e tesoureiro da igreja, e fui para frente aceitar Jesus. Porque foi o dia que ele me salvou. Não foi o dia que eu levantei a mão, não foi o dia que eu fui batizado, foi o dia que ele me salvou. E eu oro agora, se tem alguém aqui neste lugar que o Filho te salvou hoje. Eu não estou perguntando quantos quilômetros de crente você tem, eu estou perguntando se o Filho te salvou. E se você tem liberdade, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, que eu queria orar por você. Tem alguém aqui? Aleluia. 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 Aleluia.
Vem Jesus, vem Jesus. Aleluia. 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 O Salvador está aqui. Mas pastor, eu já vivo na igreja há muito tempo. Fica tranquilo, não, eu vim 30 anos. Sai do seu lugar. Aleluia. 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 Bendito seja. Aleluia. 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 Eu estava orando por ti. Aleluia. 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 Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Revela a beleza do Filho. Revela o nosso Senhor. Revela o nosso Salvador. Revela-nos quem Tu és. Aleluia. 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 Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A salvação está aqui. Ele veio aqui hoje por você. Aquilo que lhe prende agora seja quebrado no nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje vai ser selado com fogo e ferro no seu coração. A salvar, aleluia, aleluia, aleluia.